Bom, eu tinha falado que eu ia fazer a deleção nessa aula depois da listagem, mas na verdade ficou faltando um pequeno grande detalhe, que é o seguinte: quando eu salvo um curso, eu gostaria de listar esse cara, por exemplo, colocar aqui na primeira linha. Então a gente precisa fazer ainda esse conserto antes de começar a trabalhar na remoção e também na edição dos elementos, tá bom? Bom, a primeira coisa é que eu estou ainda com uns erros aqui, ó, no console. Se você for verificar, vou dar um F5 aqui, ó. Você vai ver uma porção de erro aqui, que porque eu tinha copiado, a gente tinha copiado o template direto do Jinja, e aí existem algumas coisas que estão meio erradas aqui, né? Então você olha, tem esse formulário aqui que não era para ele aparecer. Então antes de continuar a gente tem que consertar isso. Eu vou deixar o quê? Vou deixar só os botões, porque a gente não precisa nada de formulário. A gente vai fazer essas chamadas dinâmicas. A gente vai precisar de formulário. Então vou deixar só o botão aqui, que é o botão de apagar. E aqui no A, não preciso mais desse href, não vou precisar quando eu for implementar a edição. Só vou ter que alterar aqui o button para ele não ir para lugar nenhum. Então eu dou um F5, esses erros aqui eu espero que sumam. Só para a gente começar e olha aí, maravilha, funcionou, agora não tenho nenhum erro, são só dois botões que depois a gente vai implementar esses comportamentos. Então, a problemática é que eu quero salvar esse cara e fazer ele aparecer aqui. Então eu tenho que ter algum tipo de comunicação entre o componente que a gente criou com esse formulário com um escopo global. Eu tenho que, né, de alguma forma, adicionar um elemento. Então, como eu faço isso? Vamos começar, por exemplo, vamos começar pelo componente. Vamos começar uma abordagem bottom-up. Primeiro a gente vai lá no componente, que era o nosso curso form. E o que eu quero fazer? Né? Eu não preciso logar esses erros aqui e eu não preciso mais logar esse curso. Em vez de logar, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer criar no meu escopo uma função que eu vou chamar de, por exemplo, save complete, que eu salvei aqui um curso. E o que eu vou fazer? Esse curso que eu acabei de receber do banco de dados, eu vou executar essa função save complete, tá? Com um pequeno detalhe que eu vou abordar daqui a pouco, né? Então, só que eu vou receber essa função saveComplete, eu não vou definir aqui dentro, é uma função que eu vou receber de fora. Então, quem quer utilizar esse componente, na hora que eu salvar, vai ter que me passar quem é o parâmetro no qual eu vou executar esse saveComplete. Inclusive, podia deixar isso aqui mais seguro, se eu colocasse assim, né? Se o meu escopo tem o saveComplete, aí sim, se ele não for, se ele for diferente de nulo, já vai receber por undefined, ou eu poderia até usar o undefined também. Então, se esse meu escopo existir, se existir essa funçãozinha saveComplete, eu vou executar uma função qualquer que me seja passada aí como parâmetro. Beleza? E aqui é o seguinte, eu não posso utilizar igual, porque isso aqui faz binding bidirecional. E binding de função, tipo, a função não vai mudar a função que vai me ser passada. Então, eu não quero fazer bind nenhum. Esse arroba, ele me dá sempre o resultado de uma expressão. A gente utilizou para as labels de uma string, então ele também não serve. Eu tenho um terceiro elemento, então é para o save complete, que você define com o e-comercial. A regra que eu gosto para não ficar complicando é igual para a variável que eu quero fazer binding, esse cara aqui em geral para strings e expressões que eu quero pegar só o valor e não quero fazer binding, e o e-comercial para funções. Só que o que acontece com o e-comercial? Ele vai avaliar uma expressão que me for passada nesse save complete. E daqui a pouco a gente vai ter que consertar isso aqui.
mas a gente volta. Então esse save complete é um parâmetro. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no meu home, vou lá no elemento curso form e vou acrescentar mais um parâmetro que é quem? O próprio save complete. Não esqueça de passar dessa forma e não com camel case, senão vai funcionar, que eu já expliquei isso na aula anterior, beleza? Então o que eu vou fazer aqui no meu controller? Vou criar no meu escopo uma função que adicione visualmente um curso. Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui o adicionar curso, onde eu recebo um curso a ser adicionado. E como é que eu adiciono esse cara? Como eu tenho bind bidirecional, a única coisa que eu tenho que fazer de lógica para adicionar um curso é pegar lá na minha lista, no meu array de curso lista, e chamar o método unshift desse cara, que coloca um elemento na primeira posição. Como eu quero que ele apareça na primeira linha da tabela, então eu vou utilizar o unshift. E vou colocar quem? Esse próprio curso aqui, né? Só não esquecendo que aqui tem que ser function. Ok. Então, eu criei essa função adicionar curso e o que eu vou fazer? Eu vou passar ela para o meu componente como uma expressão que eu quero que seja executada. Só que eu estou passando a expressão inteira e eu estou dizendo que o nome do parâmetro é curso. Se eu tentar executar esse cara aqui, ó, e der um F5, ele não vai funcionar a contento, porque na realidade aqui eu tenho uma expressão que está sendo passada e que eu quero avaliar. Então não é exatamente uma função, mas sim uma expressão. Então, se eu tentar salvar esse cara aqui, depois que ele atualizar aqui e terminar, ok, deixa ele carregar, carregou, peguei o formulário, dou um save. Você não vai ver aqui os elementos corretamente, porque como eu disse, eu não estou avaliando aquela expressão. Para avaliar, eu só tenho que fazer o seguinte, olha. Dou uma olhada aqui no home. Isso aqui é a expressão em que eu tenho que passar este curso aqui. Então eu tenho que avaliar esse curso para esse elemento aqui, o course. Então como é que eu faço isso? Simplesmente eu passo um dicionário para ele, indicando aquele nome que está na expressão que é o curso, passando para esse valor em especial a minha variável curso que eu estou recebendo. Só tenho que fechar aqui, porque senão também não funciona. Depois que eu fiz isso, eu dou um F5. E aí, se o meu computador contribuir, sempre que eu estou filmando, colocando IDE, etc., ele demora um pouquinho. Mas quando terminar, em vez de ter esse efeito aqui de não aparecer nada, eu espero que ele passe a me apresentar os cursos de maneira correta. Quando eu salvo, ele vai vir aqui para a primeira linha. Vamos lá, foi, carregou, vai carregar aqui a lista. Já vou até clicar aqui no formulário, vou dar um save, ó, aqui está com 12 no preço, dou um save, salvou e colocou aqui com 1. Tento salvar de novo, aí ele me dá os erros, né? Coloco aqui 23, Fluent Python, dou um salvar, tá lá, 23, Fluent Python. Então, sem dar refresh na tela, só vou lá, salvo, coloco aqui na lista. Beleza? Então, agora sim, na próxima videoaula, a gente faz aqui o remover. Mas agora, realmente, depois dessa videoaula, você já teve uma base, já viu vários dos elementos do Angular e começa a ser tudo mais do mesmo. Beleza? Até a próxima videoaula.